Exercício de transformações gasosas, parte 1. Exercício 1, ele fala o seguinte. Calcule a variação de volume sofrida por um gás que ocupa inicialmente o volume de 10 litros a 127 graus Celsius, quando sua temperatura se eleva isobaricamente, importante, se eleva isobaricamente para 327 graus Celsius. Primeiro vamos anotar os dados do problema aqui. Nós temos um gás ideal, que ocupa inicialmente volume 1 de 10 litros, que ele fala. Há uma temperatura inicial de temperatura 1 de 127 graus Celsius. Antes, não esqueça que nós não trabalhamos com graus Celsius, nós trabalhamos apenas com Kelvin. Temperatura em Kelvin é temperatura em Celsius, 127 mais 273. Isso aqui vai dar, vou colocar aqui embaixo, 127 graus Celsius, significa 400 Kelvin. O volume, que ele fala bem assim, quando sua temperatura se eleva isobaricamente, isobaricamente significa pressão constante. Quanto que vale a pressão 1? Quando nós não sabemos, nós dizemos que essa pressão vale P. Eu sei que a pressão 2 também vale P, porque isobaricamente significa que a pressão é a mesma. Quando sua temperatura se eleva para a temperatura 2, 327 graus Celsius. De novo, essa temperatura não vale. A gente tem que colocar em Kelvin. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 327 mais 273. Isso aqui vai ser igual a 600 Kelvin. Ele quer saber qual a variação de volume. A variação de qualquer coisa é o final menos inicial. Então, a princípio, eu vou descobrir qual é o volume 2. E depois eu calculo a variação. Ficou claro? Então, esse aqui é o nosso problema. Quando ele calcula a variação de volume, a gente tem que lembrar disso. O que é a variação de volume? Variação de volume é o volume final menos o volume inicial. É isso que nós vamos tentar fazer. O volume inicial eu já tenho, que é 10 litros. Eu vou achar o volume final agora fazendo meus cálculos. Qual a fórmula que eu vou utilizar? Equação geral dos gases. Vai ficar como P1V1 sobre temperatura 1 tem que ser igual a pressão 2, V2 sobre temperatura 2. No caso, como a pressão é constante, o que significa isso? Significa que é a mesma, então vamos cancelar. Isobárica. Vai ficar como cálculo? Vai ficar V1 sobre T1 tem que ser igual a V2 sobre temperatura 2. Quanto que é o volume 1? Volume 1, substituindo, né? O volume 1 é igual a quanto? O volume 1 é igual a 10, dividido pela temperatura 1 em Kelvin, 400, que é igual ao volume 2, que é, sabe Deus, multiplicado pela temperatura 2, que é 600. Corta aqui. Vai ser igual a quanto? V2 vai ser igual a 10 vezes 6, dividido por 4. Esse volume 2 vai ser igual a aproximadamente quanto? Aqui vai ser igual a 3, 2, 5 vezes 3. Esse volume 2 vai ser igual a 15 litros. A variação de volume, como eu falei anteriormente, a variação de volume é a diferença entre o volume final e o volume inicial. Então, essa variação de volume vai ser igual a quanto? O volume final foi igual a 15 menos o volume inicial, que foi 10. Então, essa variação de volume é igual a 5 litros. Bem interessante essa questão, né? Para fazer mais uma. Questão número 2. Ele fala o seguinte. A tabela mostra como varia o volume V de certa quantidade de um gás ideal em função da temperatura absoluta T. Observe a tabela. Quando o volume 10 a temperatura 50, 15, 75, 90, 450 Kelvin. Letra A. Determine o tipo de transformação envolvida. E letra B. Trace o gráfico dessa transformação. Essa aqui não é tão complicado, não. A questão principal desse problema temos que ver a razão. Como eu já expliquei anteriormente, quando nós fazemos aqui, a fórmula básica é P1V1 sobre T1, letra A, né? P1V1 sobre T1 tem que ser igual a P2V2 sobre temperatura 2. Obviamente aqui nesse problema, é em função que ele fala que o problema é em função pelo volume pela temperatura. Vamos admitir para todos os efeitos de cálculo que a temperatura ela é constante. Aliás, que a pressão ela é constante. Então vamos analisar apenas as variáveis que ele nos deu.
Então vai ficar volume 1 sobre temperatura 1 tem que ser igual ao volume 2 sobre temperatura 2. O volume 1 é quanto? 10, temperatura 1 é 50. O volume 2 é quanto? 15, a temperatura é 75. Se nós fizermos uma relação aqui, vai ficar quanto? 1 sobre 5, divide por 5. Aqui vai ser igual a quanto também? Aliás, dividir por 15, né? Vai ficar 1 sobre 5 também. O interessante é que se a gente fizer todas elas, 10 sobre 50, 15 sobre 75, 30 sobre 150, 40 sobre 200, 90 sobre 500, todas essas razões aqui vão dar 1 sobre 5. Consequentemente, significa que ele está sofrendo uma transformação isobárica. Porque quando a razão... Por que é isobárico? Isobárico, recapitulando aqui, isobárico significa pressão constante, óbvio. Mas como a gente identifica isso em experimento, em vida real? Quando a razão entre o volume e a temperatura nas transformações ela é constante, porque forma uma reta, fica perfeito. Quando eu tenho essa reta, quando eu tenho essa razão, volume pela temperatura constante, significa que é uma transformação de que tipo? Uma transformação isobárica. Na letra B dessa questão aqui, ele quer o gráfico dela. Vamos lá. Gráfico de volume pela temperatura. Vamos fazer alguns aqui. Vou colocar aqui 10. Montando o nosso gráfico aqui, vai ficar como? Aqui vai ficar 50. Aqui vai ficar 15. Vai ficar 75 aqui pelo meio. 30, 150. 40, 200. E 90, 450. Embora o desenho tenha ficado um pouco feio, a ideia foi essa. Uma reta. É uma reta, se nós prolongarmos aqui, vai passar pelo ponto 00, teoricamente. Né? Então, isso aqui é uma transformação do tipo isobárica, né? Pressão constante em todos os pontos. Vamos lá para a próxima. Questão 3, ele fala o seguinte. O gráfico representa a isoterma de uma certa massa de um gás ideal que sofre uma transformação a temperatura constante. Observe que o gráfico é um gráfico de temperatura constante, ou seja, uma isoterma, porque é um gráfico pressão pelo volume, em que o gráfico é uma parábola. O gráfico sendo uma parábola significa que ele é necessariamente inversamente proporcional, consequentemente é uma isoterma. Muito bem, determine nessas condições, essa vai ser a pergunta do problema, quanto que vale essa pressão de B e quanto que vale esse volume de C. Essas são as perguntas. Tá bom, vamos fazer, então, a aplicação disso, vamos ver como é que funciona. Tá? Primeira coisa que nós vamos ver, ele fala que a certa massa de um gás ideal que sofre transformação constante. Nessa questão aqui, na questão 137, nós vamos relacionar aqui esse ponto A com o ponto B, para poder achar essa pressão B aqui, tá bom? Como é que é o cálculo? PA, letra A, né? Vou chamar. PA-VA sobre temperatura A tem que ser igual a PB-VB sobre temperatura B. Rapidinho. Embora é lógico que o problema aqui, ele dá 3 pontos. Eles são 3 tipos de as duas transformações, de A para B, por exemplo, e depois de B para C. A questão é que nós vamos fazer sempre 2 pontos de cada vez quando você faz esse tipo de cálculo. É importante lembrar desse detalhe. Agora, quanto que vale a pressão de A? A pressão de A, vamos relacionar aqui. Pressão de A já temos. O volume de A também já temos. É uma isoterma. Se é uma isoterma, significa que a temperatura ela é constante. Cancelou aqui. Então, fica como? Quanto que é a pressão de A? A pressão de A foi igual a 5. Quanto que é o volume de A?
o volume de A é 0,5, que é igual à pressão de B. Pressão de B, eu não sei quanto que vale essa pergunta do problema, multiplicado pelo volume de B, é 0,8. Observe que é só leitura de gráfico, tá bom? Essa pressão de B vai ser igual a quanto? A pressão de B vai ser 0,5 multiplicado por 5, dividido por 0,8. Vai ficar 5 multiplicado por 0,5 dividido por 0,8. Essa pressão de B vai ser igual a quanto? Vai ficar 5 multiplicado por 0,5 é 2,5. 2,5 dividido por 0,8 vai ser igual a aproximadamente 31,12 atmosferas. Essa é a primeira resposta. A segunda parte da resposta, que nós vamos fazer agora, seria a pergunta do problema. Ele quer saber também quanto que vale o volume de C. Então, eu vou fazer o ponto A com o ponto C, tá bom? A, importante, a não importa muito, todos eles fazem parte da mesma isoterma. Eu posso relacionar A com B, B com C, A com C, B com C, tanto faz, não tem o menor problema. A questão é que eu vou usar A com C, que acho mais simples. Então, fica como? A pressão de A, volume de A, sobre temperatura de A, tem que ser igual a pressão de B, pressão de C, no caso, desculpa, multiplicado pelo volume de C dividido pela temperatura de C. Olhando para o gráfico aqui, eu tenho pressão de A quanto? Pressão de A, aqui é 5. É uma isoterma. Se é uma isoterma, significa que a temperatura é a mesma, constante. Então, vai ficar com pressão de A é 5. O volume de A está aqui, é 0,5. A pressão de C vale 1. E o volume de C eu não sei. Esse volume de C vai ser igual a quanto? 5 multiplicado por 0,5 é a mesma coisa que 2,5 metros cúbicos. Essa é a resposta. Essas questões não são complicadas, elas são como se fosse de aplicação direta, nós chamamos, né? Então, anote tudo detalhadamente, não tem por que ter medo, tá bom? A próxima parte da aula ela vai relacionar o conceito de mol e número de Avogadro. Vamos relacionar isso dentro da equação de Clapeyron, aquele PV/NRT que a gente vai falar muito dele ainda, tá ok? Vamos estudar.